Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Vamos lá para mais um vídeo de material didático, tá bom? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre questões técnicas importantes e ver se a gente ajuda todo mundo aí no operacional diário, tá joia? Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema bastante importante que gera muitas dúvidas, né? Sobre o que é melhor fazer, operar robôs conservadores ou robôs agressivos? Stops curtos ou stops longos? Mais ou menos contratos? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. São questões muito importantes, né? Claro que não são as únicas questões que vão falar se você vai ter sucesso numa parametrização, no teu operacional, mas são questões muito importantes, aliado com tudo que a gente vem falando, tá no material didático, tudo que a gente vem, insights que a gente vem colocando para vocês aí, né? Que ajudam muito aí realmente na consistência das operações, no gerenciamento de risco, na operação coerente, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Bom, primeira coisa, pessoal, é importante observar então que quando você vai se deparar com o nosso material, com a nossa estratégia técnica operacional, vai ficar muito claro que você vai então observar que nós temos alguns tipos de métodos operacionais, né, que você vai poder realizar na nossa estratégia, que a gente considera métodos mais agressivos ou métodos mais conservadores. Então, o que a gente quer dizer com isso? Então, quando a gente fala para vocês que, olha, sejam mais cautelosos, operem mais conservadores. Quando a gente fala em conservadorismo na operação ou cautela, a gente está falando para vocês assim, entrem mais seletivos. Não sei se ajudou muito, mas vou mostrar um pouquinho na prática como isso acontece. Bom, isso aqui é o gráfico do mini índice, gráfico de minuto. Deixa eu ver que média que está plotada aqui. Média de 15 períodos. Vamos botar uma média 25, tá? Só para ficar mais fácil a visualização com a média um pouquinho mais longa. Beleza, então aqui a gente tem a movimentação do preço em 1, 2, 3, de 3 a 4 horas de movimentação do preço, tá? Do mini índice Bovespa. Então, a gente pode observar que o preço faz o quê? O preço sai da média e volta para a média. Às vezes ele demora um pouco mais para voltar para a média, ó, nesse caso aqui, ó, né? Teve uma distorção um pouco maior, levou um pouco mais tempo para retornar, para fazer a correção. E às vezes ele sai e volta rápido, como esse caso aqui, saiu, voltou rápido, aqui saiu, voltou rápido. Aqui, ó, saiu, voltou rápido, né? Aqui também saiu, voltou rápido. Mas às vezes ele leva um pouco mais de tempo. Olha esse movimento aqui. Levou um certo tempo, ó. Foram 400 pontos de range de movimentação e foram alguns minutos. Então aqui, ó, começou o movimento às 14h32 e ele só foi voltar para a média aqui, fazer uma correção razoável às 14h57. Então foram aí quase 30 minutos de movimentação do preço até acontecer o movimento de correção. Nesse caso aqui a mesma coisa, até sair da média foram às 15h24 e ele só fez a correção do movimento aqui, nesse às 15h52. Então a gente fala que é um movimento um pouco mais longo, né? De tempo e também de preço, porque nesse movimento tem uma distorção de preço, um range, e também tem a distorção temporal, né? Que são quantos minutos, quantas horas levaram para o movimento ser concluído. Quando a gente fala movimento ser concluído, pessoal, o que a gente quer dizer? Que o preço fez um impulso e a sua correção, tá? Que a gente considera esse movimento aqui uma correção suficiente para você sair da operação, ou seja, chegou a atravessar a média e até um pouco mais. Aqui a mesma coisa, ele fez um impulso para baixo, né? E aqui ele fez um movimento de correção, ó, subiu aí 200 pontos, né? Então a correção aqui tocou na média, mas a correção do movimento mesmo a gente pode considerar até nesse ponto aqui, né? Um pouco depois da média aí que ele fez uma correção que a gente pode considerar. Se você pegar uma retração de Fibo, então você considera o movimento aqui, ó, aqui ele bateu 38,20, aqui ele bateu 50%, então aqui a gente fala assim, que a correção do movimento já foi realizada, né? Nesse caso aqui, mesma coisa, ó, pega uma correção de Fibo, então a gente pega aqui, bateu 38,20, que é o mínimo que a gente espera de uma correção de movimento, e depois o que pode acontecer aqui? O preço pode continuar subindo, romper topo, ou o preço pode fazer, ou pode cair, pode fazer o que quiser, né? Mas esse ponto aqui é o que a gente espera. É o que a gente espera para a gente sair da operação, né? Então, beleza. Então, a gente sabe que o preço pode abrir uma distorção
maior ou menor. Nesse caso aqui, ó, foi muito rápido. 1 minuto veio e 2 minutos voltou. Coisa linda. Isso aqui é um movimento fácil, é tirando doce de criança, né? Agora, no movimento que tem uma correção temporal um pouquinho maior, a gente diz que é um trade um pouco mais difícil. Vai dar um pouco mais de trabalho. Você fica mais tempo na operação, né? Então é um trade um pouquinho, que a gente fala que é um pouquinho mais complicado, né? É claro que a gente gostaria de todos os movimentos fossem esses aqui. Foi 1 minuto, dinheiro na conta, espera a próxima. Mas a gente sabe que não é sempre assim e a gente tem que estar preparado para qualquer cenário, tá? Beleza. Então, quando a gente fala em robô conservador, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que, seja um movimento mais direcional ou no movimento mais rápido, a gente não tem como saber se esse movimento vai ser rápido ou não vai ser. É movimento, né? Deu oportunidade. A gente não sabe se a oportunidade vai ser mais difícil ou se vai ser mais fácil. O mercado faz na hora, galera. O mercado dinâmico, ao vivo ali, é o que ele quiser na hora. Movimentação do preço. Agora, a gente pode selecionar, então, para querer entrar na operação quando o preço abrir uma distorção maior em relação à média ou menor, né? Então é isso que vai distinguir o quê? Robôs mais agressivos ou mais conservadores no quesito DX de entrada, né? Então a gente está falando primeiramente em agressividade ou conservadorismo no parâmetro de entrada na operação. No momento que eu vou entrar na operação, eu vou entrar agressivo ou conservador. É claro que tem outros parâmetros da estratégia que a gente pode considerar que esse robô é agressivo ou conservador, questão do aumento de posição, questão do ponto de stop, mas no momento vamos conversar apenas sobre o ponto de entrada na operação, tá? Então beleza, então a gente quer falar o quê? Não, eu quero ser conservador. Então eu só vou entrar na operação, o quê? Quando o preço abrir uma distorção significativa em relação à média. Ou seja, num movimento como esse aqui, que o preço teve uma razoável direção, foi um movimento um pouco mais longo, eu não vou entrar tão cedo, ou seja, aqui ó, imediatamente quando o preço saiu da média, abriu a distorção ali de 70, 80 pontos, da média 25, eu vou entrar na operação. Não, eu vou analisar nossas ferramentas estatísticas e selecionar um ponto de entrada na operação onde eu não realize tantas operações assim, porém, quando eu entrar na operação, eu esteja muito bem posicionado. E quando eu falo muito bem posicionado, o que é? É eu entrar com a distorção tão significativa que a expectativa estatística de o preço dar o meu ganho na operação é muito grande. Ou seja, se eu selecionar esse ponto aqui, quando o preço correu ali em torno de 200 a 220 de distância em relação à média 25. Ou seja, eu vou colocar um robô falando que de 200 a 220 pontos, quando o preço abrir essa distorção em relação à média 25, eu vou entrar na operação. Então ele entraria aqui nesse ponto, por exemplo, tá? Nesse ponto aqui. E o meu ganho é um ganho scalper de 20, 30, 40 pontos de índice. Aqui ele deu rapidamente 60 pontos. Então eu teria entrado aqui e saído com o meu ganho aqui. Em seguida, ele fez outra oportunidade, olha. Aqui ele continua abrindo 200 a 220 pontos, ou seja, eu entraria de novo aqui. Tá? Eu entraria de novo aqui porque o preço de novo deu a condição de 200 a 220 pontos de diferença em relação à média, de distância. E novamente daria o meu ganho aqui, ó. Ele caiu 50 pontos. E daí ele ficou enroscado aqui e subiu de novo. Vamos ver se deu 220 pontos. Deu 200, 210. Então, teoricamente, teria entrado aqui novamente. E rapidamente teria dado o meu ganho. Tá? Teria dado o meu ganho. Aí aqui ele deu a distorção, mas acho que não foi como a média vem vindo, né? Então já não abriu uma grande distorção. Ou seja, nesse movimento eu teria realizado 3 operações certeiras, muito rápidas, sem acionar aumento de posição. Por quê? Porque eu entrei com a distorção significativa da média e quando eu faço isso, eu vou aceitar que eu não vou realizar um número tão grande de operações durante o dia, porque para acontecer essa condição de 200 a 220 pontos de distância em relação à média 25, precisa ser um movimento mais forte. Nesse caso aqui, aconteceu? Aconteceu. Olha aqui,
Quando aconteceu esse movimento aqui? Aqui, ó. Teria entrado aqui nesses níveis aqui, ó. Entrado e saído muito rápido. Tá? E aqui, deu a condição? Deu a condição de novo. Teria entrado aqui, gain muito rápido. Então ele teria realizado duas operações aqui no movimento forte e aqui também. Agora, por que a gente diz então que é conservador? Por quê? Porque nós vamos realizar um número menor de operações apenas quando acontecer movimentos fortes, bruscos, um movimento um pouco mais direcional, nós vamos entrar, porém, no estudo estatístico é uma distorção muito significativa. E a gente sabe que, de acordo com a estatística, a probabilidade desse movimento sair rapidamente porque o preço já está esticado é gigante. Não é 100%, mas a probabilidade é de 99 ponto alguma coisa de acordo com o estudo estatístico, né? Então, a gente tem uma facilidade em sair da operação. Porém, nós vamos realizar número de operações menores. A gente vai realizar menos operações. Se nós colocarmos, pessoal, em vez de uma variação da média 200 a 220, a gente colocasse 100. Ele teria entrado nesse movimento aqui? Com certeza. Teria entrado antes, ou seja, teria entrado, vamos ver aonde? Aqui, ó. Teria entrado aqui na operação. Você teria que ter realizado 1 ou 2 aumentos de posição nesse período aqui, ó. Ele correu 200 pontos contra. Então vamos supor que você deu um aumento de posição aqui. Trouxe seu preço médio para cá e aqui você saiu com ganho. Deu bom também. Porém, o seu risco foi um pouco maior porque você entrou mais cedo na operação. Agora, veja só. Não existe certo e errado, pessoal, né? Então tem gente que fala assim, não, operar agressivo é errado. Você está correndo muito risco. Não, eu não considero isso. Eu tenho muitos robôs agressivos e muitos robôs conservadores. Cada um é diferente do outro. Então, num robô conservador, você tem que ter um pensamento diferente, porque você está entrando muito bem posicionado e vai realizar menos operações. Então, o conceito da configuração é outro. Em robôs mais agressivos, você sabe que está sendo agressivo. Você sabe que em alguns movimentos você vai estar mal posicionado. E você vai ter que fazer o restante da tua parametrização, ponto de stop, aumento de posição, número de contratos, sabendo disso. Sabendo que você vai entrar em alguns momentos mal posicionado. Porém, os robôs agressivos vão realizar muito mais operações. Então você vai realizar muitas operações. Ou seja, aqui, ó, teria entrado aqui o 100, aqui, aqui, aqui. Muitas operações. E o 220 ia estar só olhando. O DX 220. Aqui não ia entrar. Aqui iria. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Vocês estão me entendendo? O conservador vai ficar só de olho. O robô vai ficar esperando. E só vai operar quando realmente acontecer uma distorção muito significativa. Já o agressivo, um DX100, por exemplo, ele vai também ficar esperando, só que qualquer movimentozinho ele já vai entrar. E vai realizar muitos trades no dia, gerando, na maior parte do tempo, um financeiro maior. Porém, ele está correndo um risco um pouco maior, porque ele está muito mais posicionado no mercado. Em movimentos mais direcionais, ele vai estar pior posicionado que o DX220. Então você tem que pensar a configuração agressiva de uma forma totalmente diferente. Você não pode querer operar a mesma parametrização, aumento de posição, ponto de stop, número de contratos, num robô agressivo e conservador iguais, apenas variando DX. O DX220 é conservador, o DX100 é agressivo e o resto da configuração você deixa igual. Não. As configurações têm que ser totalmente diferentes. Por quê? Porque o ponto de entrada na operação vai te dizer o que você estatisticamente e as probabilidades do mercado, pela matemática, o que você precisa tratar do ponto que você entra até o que o mercado faz pelos dados que a gente coleta. Então, quando você analisa o mercado do ponto de vista de um DX220 na média 25, você sabe que o preço tende a correr X pontos de range na média, no dia. Né? Então, você sabe quantas operações ele vai fazer. Você tem essa ideia, né, de estudo de quantas operações em média ele vai fazer por dia.
qual financeiro você quer fazer, número de contratos que você vai ter que colocar para realizar o determinado financeiro que você está querendo. Então tudo muda. Então você sabe que num robô mais agressivo, o seu range stop a lidar é muito maior do que um range stop se você entrasse lá no olho do mosquito, entrasse esticado, o mercado já muito esticado. Então você precisa entender como funciona o mecanismo de determinadas configurações agressivas e conservadoras. Não dá para querer colocar tudo no mesmo saco, pessoal. Não dá. Apenas alterando o DX, você vai subaproveitar a sua parametrização. Não é que é errado manter a parametrização, mas você vai estar desconfortável em um robô conservador ou agressivo, ou você vai estar subaproveitando o seu operacional, sem necessidade. Né? Então essa análise do ponto de entrada na operação vai dizer muito de como você vai precisar configurar os demais parâmetros do teu robô. Né? Agora, não existe, pessoal, errado e certo. São diferentes. Tá? Então muitas pessoas acham que entrar agressivo é muito errado, porque o mercado é forte. Não, você tem que operar agressivo sabendo da movimentação do mercado. Sabendo que você em algum momento vai ficar mal posicionado, o que você tem que fazer, qual que é a estatística dos movimentos entrando agressivo. Você tem que fazer tudo consciente. E da mesma forma no robô conservador. Porque às vezes, o robô conservador é bom porque ele vai entrar já muito... Mas o robô conservador, ele vai entrar já bem esticado? Vai. Vai estar bem posicionado? Com certeza. Vai passar pouco calor? Sem dúvida. Vai precisar trabalhar com um range menor, de stop menor? Com certeza. Agora, esse robô conservador vai estopar também? Vai. Vai estopar também. Em algum momento, o mercado vai fazer um movimento que vai estopar o robô conservador. E o agressivo? Também. Os dois robôs vão estopar, pessoal. Uma coisa é certa na vida. O que é? O que é certo na vida do ser humano? A morte. Né? Todo mundo já sabe isso. Você nasce e um dia você vai morrer. Uma configuração de um robô, pessoal, também é assim. Você cria o robô, você sabe que um dia ele vai estopar. Você não sabe quando, mas vai. Te garanto, ele vai estopar um dia. Assim como você vai morrer um dia. Então, pessoal, você precisa considerar isso. Quando você cria um robô, seja ele agressivo ou conservador, você precisa considerar que ele vai estopar mais cedo ou mais tarde, de acordo com as estatísticas do mercado e a movimentação do preço. Né? Então, você precisa considerar o quê? Esse robô agressivo, qual financeiro que ele faz para a expectativa estatística da frequência de stop que ele terá pela movimentação do preço. Então, o que é isso a grosso modo? Quanto que ele vai ganhar? É suficiente para pagar os stops que ele vai levar? Essa conta é fundamental. E no conservador? Mesma coisa. Não é porque é conservador que não vai estopar. Ele vai estopar. Só que o robô conservador vai operar muito menos. E teoricamente vai fazer um financeiro menor por ter menos operações no dia. É claro que você pode alavancar um pouco mais o conservador, porque tem menos aumento de posição, tudo bem. Agora, você também precisa fazer essa conta de risco-retorno do robô conservador. O robô, ele está fazendo menos trades por dia, consequentemente financeiro menor. Mas ele vai estopar de quanto em quanto tempo? Em quantos dias ele vai estopar? Pela estatística matemática e movimentação do mercado. É suficiente para pagar o stop? A frequência de ganhos dele? Tem que ter feito esse estudo, pessoal. Tá? Então, isso aí é fundamental para você conseguir operar de forma coerente e consistente, não apenas no curto, mas no médio e longo prazo. Então, isso aí, pessoal, a gente falando essas informações, né, são muitos dados. Então, quando a gente entra aqui, deixa eu pegar aqui o histograma. Então, beleza. Então, vamos dar exemplo do que eu estou falando nas nossas ferramentas. Vamos pegar aqui a média 25 do índice e vamos analisar o DX. Vamos ver o que seria conservador, o que seria agressivo. Então, beleza. Vamos lá.
Então esse aqui é o histograma DX da média 25 do mini índice Bovespa. Então a gente está considerando o quê? Essa linha azul aqui é só para facilitar a nossa identificação, a gente chama como nota de corte, né? Mas o que você vai fazer? Você vai olhar para esse histograma e você vai falar assim, tá, eu quero entrar agressivo na operação ou eu quero entrar conservador? Ok, eu quero entrar conservador. Então você precisa olhar uma faixa de distorção que o preço realizou. Então esse histograma, né, para quem não conhece ainda, ele mostra a distorção máxima minuto a minuto. Então as linhazinhas amarelas aqui mostram as máximas distorções a cada minuto do preço, da abertura até o fechamento do pregão. Então, quando eu falo aqui, eu quero entrar numa operação seletiva, eu quero realizar poucas operações, mas entrar realmente com a distorção bastante significativa da média 25 para passar pouco risco. Vou passar pouco risco, vou realizar poucas operações, mas passar pouco risco e entrar bem posicionado. Ok, então se você colocasse o seu DX de entrada aqui na nota de corte, 250, vamos ver quantas operações você teria feito durante o dia, das 9 às 17. Ok, então você teria realizado operações aqui na abertura do mercado, tá? 9 e pouquinho. Você teria entrado depois aqui, ó, às 10h30, uma operação, depois outra operação aqui, mais uma aqui e outra aqui. Então, teoricamente, teria realizado 1, 2, 3, 4, 5 operações. Porém, lembrando que esses movimentos você pode realizar mais do que uma operação. Então, se deu 5 oportunidades, você teoricamente teria realizado aí de 5 a 7, 8 operações no dia, tá? Então, é um número pequeno? Eu considero pequeno para a nossa estratégia, 5 a 8 operações. Porém, se você tendo um estudo estatístico, matemático, com risco controlado, risco-retorno bem gerenciado, você pode fazer miséria com isso, pessoal. Você pode fazer muito dinheiro, você pode operar muito bem, muito consistente, porque você está fazendo uma análise apurada, né? E você não vai analisar apenas um dia, você vai pegar o histograma de vários dias, vai analisar, vai ver, nesse dia foi forte, nesse dia foi fraco, né? Ou então você está operando com um DX um pouco maior, hoje não vai operar tanto, mas outros dias fortes vai operar mais, então você vai fazer aquele balanço do mês, então você vai analisar alguns dias de histograma. Então a gente viu aqui que 250 você vai realizar um número de operações razoável. Ah, eu quero realizar um pouco mais de 5 a 8 operações, quero realizar pelo menos de 10 a 15, então você tem que ir baixando um pouco o DX, pegando aqui ó, 215, 210, você já pega uma faixa aqui que você vai operar aqui, ó, aqui, ó. Então você já teria realizado um pouco mais de operações, né? Não é tão seletivo quanto 250, 260, mas ainda é seletivo, 210, 220, né? Então você consegue fazer essa análise minuciosamente, não apenas de um dia, mas de vários dias, semanas, meses de estudo em determinada média. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante, né? Então, eu estou dando exemplo aqui da entrada na operação. É claro que depois que você determinou o ponto de sua entrada, você vai analisar o range stop para ver quanto que o preço correu da média até efetuar a correção. Vai analisar via gráfico, via range stop. Você vai ver força do mercado. Vai analisar várias informações que a gente fornece, que a gente coleta do mercado, para poder colocar uma configuração coerente no mercado, mas para isso você precisa entender o porquê, né? Então por isso que é muito importante você observar o que é tua entrada, o que ela interfere na tua operação, por que é tão importante você ter o conhecimento se você vai operar agressivo ou conservador, né? Então você precisa saber o ponto de stop, onde vai colocar os médios de posição, a relevância dos aumentos, número de contratos, tudo. Então você precisa entender, pessoal, e não é complicado, é simples isso. No começo parece mais complexo, mas é extremamente simples. Porém, o que dita o resultado, pessoal, é estatística, matemática e probabilidade do que o mercado passa para a gente que você opera frente aos dados. É simples. É matemática, estatística. Eu bato muito nessa tecla, porque, pessoal, é isso. Não tem nenhuma mágica. Tem análise. É puramente análise matemática do mercado. É isso que vai definir se você vai ter sucesso na tua configuração ou se não, tá? Então a gente está observando o quê? Que robôs agressivos
ou conservadores, ambos podem ter ótimos resultados. Porém, você precisa saber, primeiramente, o ponto que você vai entrar na operação. Você precisa fazer essa análise de gráfica e também do histograma, é de fundamental importância. Depois que você entrou na operação, aí você vai analisar os outros parâmetros. Né? Você vai analisar os outros parâmetros. Bom, então a gente viu que robôs agressivos e conservadores diferem demais nas parametrizações, não apenas no ponto de entrada, né? E daí a gente vai para outra questão. Robôs agressivos e conservadores, nós vamos operar com stops longos ou stops curtos? Então vamos lá. Na teoria, se a gente está entrando melhor posicionado na operação, nós teremos que lidar com um range stop menor. Tá? Range stop menor. Então, uma vez que você está entrando melhor posicionado na operação, com uma distorção significativa do preço em relação à média, ou seja, você teoricamente vai precisar lidar com um espaço entre um stop estatístico e o range stop de movimentação normal do preço menor do que se você estivesse entrando ali agressivo na operação. Né? Então veja, se você às vezes tem um capital pequeno, você não quer operar com stops longos, o que é o melhor para você? Operar mais seletivo. Agora, o importante é observar, o operar seletivo não quer dizer que você precisa ter um risco-retorno desproporcional. Então o cara às vezes coloca uma configuração que o stop é R$1.000. Tá? Se tudo der errado, o stop loss vai ser de R$1.000 da operação, do robô. E ele faz um exemplo, tá? E esse robô gera R$30 por dia. A gente pode observar isso como um risco um tanto desproporcional. Tá? Porque você está sofrendo um risco de R$1.000 e ganhando 30 no dia. Então você vai precisar de muitos dias para pagar o stop do risco desse robô. É claro que mesmo assim, se você tem uma estatística muito apurada, você viu que esse robô, essa configuração, pelo range stop, pela entrada, por toda essa de mercado, ele vai stopar em 200 dias. Tá? Ele só vai stopar em 200 dias. Claro que isso é uma hipótese estatística matemática. Ele pode estopar no dia seguinte que você ligar. E depois, só depois de 200 dias. Mas estopou no dia seguinte. A média que o mercado mostrou pra gente, estatisticamente, foi de stop em 200 dias. Então, no médio prazo, esse robô pode se tornar um robô muito vencedor. Muito, porque ele pagaria um stop, vamos supor lá, em 50 dias, que é muita coisa. Estou falando isso, é só um exemplo. Mas ele só vai estopar em 200, ou seja, ele pagou 4, 5 stops durante esse período e quando estopar, não machucou. Já está com 4 stops pagos, então se tornou um robô muito vencedor. Então nós podemos ter robôs muito vencedores que esse risco-retorno é desproporcional e mesmo assim esse robô é vencedor, porém nós dizemos que esse é um robô um pouco mais arriscado, porque você está pagando para ver um período muito grande. E o mercado às vezes acontecem oscilações inesperadas, o que pode te proporcionar diminuição desse prazo do stop, mesmo pela estatística que a gente já viu anterior. Né? Mas eu tenho robôs, pessoal, que são desproporcionais e são muito vencedores há mais de ano e já pagou vários stops. Né? Então eu tenho um robô que para pagar um stop dele é 2 meses. 2 meses operando todo dia ele vai pagar um stop. Só que esse robô está mais de 1 ano sem tomar stop. Ou seja, já pagou 6 stops. E está vencedor e não stopou ainda. Aí o cara vai me falar que é errado operar dessa forma? Não, não é errado. Está ganhando dinheiro, pessoal. Está dando dinheiro. Não é errado. Pode não ser do gosto dele. Eu não gosto de robô assim. Um robô que leva 2 meses para estopar, para pagar stop, eu não gosto. Eu não acho que ele funciona. Você pode não achar que não funciona, o problema é seu. Não opere isso. Outras pessoas estão ganhando dinheiro dessa forma. Cada um vai operar do jeito que quiser. O importante é dar dinheiro. É no final a conta fechar. É ficar positivo. Tem gente que se adapta com configurações stops curtos. Não, eu prefiro ter um stop curto,
bem gerenciadinho ali, que vai estopar no mesmo dia e vai se pagar. Tudo bem, maravilha. Se você se adaptou dessa forma, é uma estratégia também muito boa. Eu tenho robôs assim também. Entendeu? Não é porque uma estratégia é boa que eu só vou operar ela, galera. Eu opero várias técnicas, tudo junto. Então tem um dia que um é bom, outro é médio, outro é ruim, mas todo dia eu consigo ganhar dinheiro. Porque eu estou operando diversos métodos em outros ativos, não apenas em um ativo. Conservadores agressivos, os tops curtos, tops longos. Eu opero um monte de coisa, galera. Eu opero por dia ali entre 30 e 40 robôs no real. De vários métodos diferentes. E vou te falar, é difícil eu terminar um dia negativo. Por quê? Porque eu estou diversificando ativo, diversificando médias, diversificando agressividade, stops longos, stops curtos, configurações onde o risco-retorno é melhor, outros é pior o risco-retorno, mas estão dando dinheiro também. Então, eu acho muito importante a diversificação. Não há o certo nesse tipo de informação. O certo e o errado. Claro, há como você montar uma configuração errada, que não gera um risco-retorno bom. Que não, na estatística, você olha a estatística e fala, isso aqui não vai funcionar. Porque a estatística está mostrando isso pra gente. E o mercado vai mostrar também, se você colocar isso para rodar. Né? Agora, você diversificar entre métodos coerentes, configurações realmente baseadas nos dados do mercado. Né? Isso funciona bem demais. Não aposte tudo em um método só. Opere vários métodos, vários ativos, várias configurações. E você dificilmente vai ser surpreendido por um dia que um dos métodos ficou muito complicado. Porque com certeza, pessoal, eu termino dias com robôs negativos. Mas muito raro um dia negativo. Por conta disso. Porque eu tenho vários métodos operando. Eu não me recordo exatamente há quantos dias, pessoal, que eu não levo stop, mas eu tô na minha melhor série, tá? Eu tô em média, são mais de 70 a 80 pregões sem um dia negativo. A gente sabe que dias negativos vão acontecer e pode acontecer, e não é errado acontecer. Eu tô falando assim que depois que eu comecei a operar esse tipo de diversificação, com ampla diversificação e operando muito especificamente matemática, estatística, esses detalhes do mercado e diversificando métodos, e o grupo me ajudou muito nisso, porque eu tinha meus métodos, mas não tão diversificado, e o grupo ajudou demais, né, na criatividade, né? Então o pessoal do grupo ali muito criativo criou vários métodos que eu utilizo. Eu utilizo de vários métodos. Veja, pica-pau criado no grupo, eu não utilizava e passei a utilizar no meu operacional diário. Pernas longas também, né? Então tem alguns métodos que eu operava apenas meus e outros que eu agreguei, e quanto mais eu diversifico meu operacional, mais difícil é eu terminar um dia negativo. Essa diversificação, pessoal, é fundamental, tá? É muito boa mesmo, funciona demais. E é cada dia que eu consigo apurar mais meu operacional de ser mais específico e conseguir identificar alguns erros, de conseguir melhorar meus robôs, eu aumentando a diversificação dos tipos de robôs, eu consigo afinar demais o meu pool, né? O meu leque de operação. Então, eu estou na minha melhor série, mais de 80 dias, 70, 80 dias sem um dia negativo, por conta de vários fatores, mas dentre eles isso. Eu sei que vai vir um dia negativo daqui a pouco, vem! Eu não estou preocupado, né? Eu não estou nem um pouco preocupado em manter a minha série de 80 dias positivo. Não, eu estou querendo extrair dinheiro do mercado. Se eu ficar negativo amanhã, eu sei que um dia eu recupero. Acabou, não tem problema. Mas eu consegui, nesse período, identificar o porquê. Eu comecei a ver, nossa, porque sempre acontecia dias assim, cada 10 dias vinha um negativo, não tem problema, me machuca, tranquilo. Tudo gerenciado, mas aí comecei a ver 20 dias, 30 dias, 40 dias sem dia negativo. Eu falei, opa, alguma coisa está diferente. Aí o que eu estou fazendo diferente? E fui analisando o que eu tinha feito de melhor no meu operacional. Né? E a gente sabe, vai vir dia negativo, isso faz parte, você tem que estar preparado para isso. Não é para vir um dia negativo, putz, o que eu fiz errado? Não, galera. Se você está com risco gerenciado, controlado, tudo, o dia negativo faz parte e você tem que esperar ele. E acabou.
Não tem que lamentar, não tem que ficou negativo, muda tudo, isso é tudo. Não, tem que fazer parte, você sabe que vai vir. Né? Mas, realmente, eu pude observar aqui algumas mudanças que eu fiz, e não foi consciente, eu não fiz essas mudanças, falei assim, olha, eu quero ficar 80 pregões sem perder, e eu vou fazer isso. Não, foi acontecendo, foram mudanças que eu fui fazendo para melhorar o operacional, para diversificar mais, para fazer isso, gerenciar aquilo, que no final geraram esse período maior sem resultados negativos diário, né? Mas robôs negativos, quase todo dia tem um robô negativo, só que quando o dia é muito fácil, que não tem nada negativo. Por quê? Porque eu estou diversificando tanto que alguns robôs não vão se adaptar. É a mesma coisa que vi no placar ali, né? No placar, você já viu algum dia que eu mostrei ali os 50 robôs do placar positivos? Muito difícil, não lembro. Mas a gente sempre tem lá 45 positivos, 5 negativos. 46 positivos, 4 negativos. 40 positivos, 10 negativos. Sempre tem alguns negativos ali. Por quê? Porque ali nós temos diversos métodos. Agressivos, conservadores, índice de dólar, com mais ou menos contrato. Então, com certeza, vão acontecer configurações que não vão se adaptar ao momento de mercado, ao dia do mercado. É a minoria, mas vai acontecer. E isso é bom. Porque se você está num modelo operacional onde todo dia todos os seus robôs estão positivos, quando você for ficar negativo, pode ser que todos os robôs fiquem negativos. Isso está errado. Isso não é coerente para a diversificação. A diversificação é para quando pegar um dia difícil, ficar um tanto negativo, um tanto positivo e você terminar o dia positivo. Ou no 0 a 0, ou perder pouco. Agora, você não vai diversificar uma operação que tudo vai ficar negativo no dia difícil? Claro que não. Então a diversificação não é só... Você não pode operar mesmo os métodos, mesmo só agressivo ou só conservador. Não. Tem que ter de tudo. Para você, em momentos de mercados delicados, você conseguir fazer a diversificação e terminar o dia ali leve negativo, positivo, neutro, né? Então a diversificação, pessoal, é fundamental, mas tem que ser feita da forma correta. Da forma correta. Então tem gente que vê ali um robô negativo, positivo, um robô negativo. Bom, ficou negativo hoje, já lá e tira esse robô. Não pode ver um negativo. Que isso, cara? De jeito nenhum. Vão ter, tenho vários robôs negativos que ficou negativo ontem, amanhã eu ligo ele. Tá ligado, tá tudo ligado lá. Não é porque o robô ficou negativo que ele é ruim, ele não se adaptou ao momento do mercado, mas ele está vindo de um excelente período. E eu sei que ele tem o seu papel dentro do meu pool de robôs, do meu operacional diversificado. Cada um ali tem o seu papel. E tem às vezes que o papel dele vai ser perder naquele dia, para os outros ganharem. Vocês estão me entendendo? Então, essa análise, pessoal, não é algo tão simples, né? Quando a gente vê assim, um robô perdeu, um ganhou, um é bom, um é ruim. Não é tão simples essa análise. Você tem que entender isso. Na diversificação, você vai ter que lidar com esse tipo de coisa. Que a primeiro momento não é algo trivial de você falar, pô, não, perdeu ali, é ruim, tira. Não. Ele está te gerenciando o teu risco operacional ali. Tá? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Não consegui fazer o vídeo inteiro que eu queria falar um pouquinho mais de coisa ali, especialmente sobre contratos, mais ou menos o aumento de posição ali, em determinado configurações agressivas e conservadoras, mas eu acho que para não ficar muito longo o vídeo, eu faço em seguida ali outros vídeos para vocês, em próximo material didático, especificando, eu posso falar um pouquinho mais, sem essa limitação de tempo aí para não ficar pesado para vocês, mas eu acho que esse primeiro momento que eu comentei sobre essa questão de agressividade, diversificação, foi importante. Eu acho que são dados que, se vocês pegarem essas informações aí para dar uma estudada, realmente analisar o que vocês estão rodando ali na prática e ver o que está interessante, o que dá para mudar, analisar os dados ali, acho que já vai ser legal. Essa primeira parte ali da introdução. Não consegui falar muito sobre o range stop também, que eu posso falar que eu vou falar na próximo material, né? Então a gente já teve um pouco mais na parte inicial do histograma, né? Não consegui nem mostrar o força real. Então eu ia mostrar, vai falar um pouquinho de janela, mas fica para os próximos. A gente tem tempo, vamos estudando devagar. O importante é fixar essa primeira ideia, tá? Essa primeira ideia é muito importante, tem que fixar. Estuda essa parte da entrada na operação e o que é as consequências que isso acarreta na tua parametrização, e depois a gente vai gradativamente ver o que depois disso aí, o que vai impactar, o
que você precisa analisar depois do deixa de entrada, o que você tem que analisar na tua configuração agressiva conservadora para ter uma configuração efetivamente coerente frente às estatísticas do mercado. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. E-mail, suporte, WhatsApp. Entre em contato conosco, que iremos lhe ajudar aí no que for preciso. Até mais, pessoal.